Computador aqui. Pode começar, por favor. Tá bom. Boa noite, eu sou o Pedro Miguel, atualmente o vice-presidente do CASD, que é o Centro Acadêmico Santos Dumont, e eu estou aqui para apresentar um pouco do que a gente faz, os nossos projetos e também como a ITEX tem ajudado a gente e os nossos futuras metas e eventos que a gente quer fazer para frente. Primeiro de tudo, é importante falar qual é o nosso dever como centro acadêmico. Como todo centro acadêmico do Brasil, o nosso principal objetivo é representar com excelência os alunos. Aqui são os alunos do ITA, mas a gente vai além. A gente não quer só representar os alunos, a gente sempre gerencia os interesses dos alunos com a melhoria do ITA, tanto do nome quanto do ITA acadêmico. E a gente nunca deixa de lado também a qualidade de moradia para os alunos, que a gente atualmente toma conta do H8, além da preservação da história, valores, tradições, e em especial a disciplina consciente. O centro acadêmico específico está aqui no ITA desde 1950, ou seja, desde o nascimento do ITA, a gente estava aqui também. Porque quando foi feito o Plano Smith, na escrita das recomendações de como deveria ser feito o CTA, estava também lá que o centro acadêmico deveria existir, já junto com o que a gente chama hoje em dia de DOO e algumas outras comissões que futuramente viraram iniciativas. Atualmente, o caso é dividido em quatro departamentos, quatro grandes departamentos, que trabalham nas áreas mais externas ou mais internas do H8, sendo um dos mais conhecidos o DO, que hoje trabalha para garantir a disciplina consciente, ou seja, para tanto fazer com que as pessoas discutam a disciplina consciente, sempre estejam ouvindo e sempre estejam praticando ela, quanto também para, se for necessário, fazer um aconselhamento, uma orientação ou até uma punição em caso de quebra de DC. Não tem como não falar do departamento acadêmico, que tem como principal função fazer com que o aluno seja ativo na nossa evolução acadêmica do ITA, sempre buscando a excelência acadêmica, além de que é o nosso departamento que mais tem projetos grandes ao longo do ano, como, por exemplo, a Semana de Engenharia e o Prêmio Vaz, que eu vou falar mais adiante. Mas aqui, esses dois departamentos que eu falei, eles são grandes ao ponto de terem diretores-presidentes, de estarem em constante contato com a própria administração. O DO mais com o CATDAG, que é a comissão de atualmente que trabalha em cima de transações disciplinares, e o DA mais com a pró-reitoria de graduação, em reuniões e tudo mais, para ter sempre esse debate entre aluno e corpo discente e corpo docente, buscando, claro, sempre a ciência acadêmica. Quando a gente olha mais para dentro agora aqui do H8, a gente fala do que o nosso departamento do H8, que como o nome já diz, são as diretorias que tomam conta do convívio da comunidade. Tanto para sempre tentar garantir a infraestrutura boa, ou seja, a gente tem toda uma empresa terceirizada que toma conta da zeladoria, faz obras nos apartamentos se for necessário, por exemplo, trocar uma resistência de chuveiro, quanto para gerenciar os moradores, para fazer troca de quarto, para garantir que todo mundo tem seu quarto, não tem problema de convívio. Isso tudo é tomado conta por alguns diretores e alguns funcionários. E também é nessas diretorias que a gente tem os principais projetos de construção de infraestrutura. Tem até falar mais à frente algumas pequenas coisas, mas a gente vai expandir o feijão, coisas do tipo, são os diretores que trabalham em cima disso. E mais interno ainda, existe o departamento de relações, que é gestão interna, marketing, gestão, captação, e algumas pequenas diretorias também fazem trabalho de aproximar o aluno interno de trabalhos mais sociais, como, por exemplo, projetos sociais, ou cuidar da saúde mental, e, no geral, esses são os quatro departamentos que trabalham hoje dentro do CASD. Mas, além disso, as iniciativas também trabalham muito com a gente, ou melhor, a gente trabalha para eles. Porque o H8 em si são essas iniciativas, e todo mundo que mora aqui dentro ou já fez parte ou faz parte de alguma delas, ou seja, técnica social ou grupo de estudos, e o CASE sempre tenta estar do lado delas para tentar apoiar, para ajudar, para tirar dúvidas, para resolver conflitos que possam ter entre eles. E atualmente, como o CASE também recebe um grande apoio da ITEX com pode se chamar de Bolsa ITEX, que recebe uma quantia que é destinada às iniciativas, elas falam com a gente, falam do que elas estão precisando, a gente destina esse dinheiro a elas. Isso, claro, então, o apoio indireto da ITEX que a gente faz para auxiliar as iniciativas quando elas precisam. E não tem como não citar os nossos principais projetos, então, e pelo que a gente enfrenta de desafio durante ao longo dos anos. Primeiro de tudo é a Semana de Engenharia, que já até passou esse ano, a gente faz geralmente em maio, que é uma semana inteira que vai de segunda a sábado, em que acontecem workshops, painéis, visitas, apresentações, tudo envolvendo a engenharia. Porque a gente sabe que hoje em dia o itiano acaba fugindo muito para outras áreas de trabalho, e não que isso seja um problema,
mas a gente acredita que o itiano deva pelo menos conhecer o que é engenharia antes de decidir se é aquilo que ele quer fazer ou não. Então, o DA, junto com a CE, que apoia muito a gente nesse projeto também, decidiu há 4 anos atrás criar uma semana inteira em que a gente iria aproximar os alunos das engenharias, e isso é mantido todos os anos. E até esse ano foram feitas 6 visitas, que foi levado a mais ou menos uns 20, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais alunos em cada uma das visitas. Onde a gente foi no Rodoanel, foi na Angra dos Reis, foi no Laboratório Sirius, na Embraer, na General Motors e na SEAT. E, claro, isso tudo com o apoio da Itaex. Esse evento principalmente tem apoio da Itaex e tem apoio também de empresas externas, mas uma boa parte é com o apoio financeiro da Itaex. O Prêmio Vaz, que aqui, se eu puder falar um pouco mais como Pedro e não como vice-presidente, eu sou muito fã desse evento, é um queridinho para mim. É um evento que aproxima muito o aluno dos professores. O que que é o Prêmio Vaz? É uma comemoração que existe desde a premiação, que existe desde 2015, em que os alunos criaram e que eles elegem professores que foram impactantes na sua caminhada acadêmica. Todo ano, alunos se juntam e votam em professores que eles consideraram que foram aqueles professores de excelência, que representam, que deveriam ser um educador no ITA. E o premiam tanto com o troféu quanto com o certificado. E isso acontece próximo do fim do ano, próximo do dia do professor, e também é apoiado desde do primeiro Prêmio Vaz pela Itaex. Com alguns dados históricos, a gente já distribuiu quase 300 prêmios já, em média são 26 professores ou também monitores que recebem a premiação. Ano passado foi até um pouco atípico, a gente teve mais professores recebendo prêmios, foram mais de 30 professores foram premiados, pode-se dizer que é algo bom, quer dizer que tiveram mais professores de excelência que foram premiados ano passado. E esse ano está rolando a votação ainda para que no dia 15 aconteça o evento e que novamente a gente continue esse ciclo de sempre premiar os professores bons e tentando gradativamente melhorando a educação no ITA. E por fim, o aniversário do CASE, que apesar de que o nome faz parecer de que é algo interno, a gente sempre transforma esse dia em algo para a comunidade. Como, por exemplo, essas fotos que eu peguei foram do que aconteceram no ano 2023, que tentaram trazer de volta o que era conhecido como Noite de Gala Santos Dumont. Em 23 foi quando teve 50 anos de Santos Dumont. Então aproveitaram essa data histórica para trazer de volta. Houve toda uma cerimônia onde se contou a história do Santos Dumont, onde se premiou itanos que são marcantes na história do ITA, e depois teve-se um evento de gala, fosse um baile, onde teve professores, teve administração, alunos, ex-alunos, todo mundo junto, para ter aquele network que é tão importante. Esse evento, em 23, também teve o apoio da ETEX e ajudou muito, e a gente está tentando trazer de volta agora, esse ano, a gente estava discutindo, conversando sobre a possibilidade de trazer a Noite de Gala de volta, porque foi se perdendo cada vez mais e foram criando outros eventos, mas a gente queria trazer isso de novo, só que, claro, são sempre desafios, né? Não são desafios como, por exemplo, mexer numa placa ou mexer num foguete, mas são desafios mais de soft skills, pode-se falar assim, ou de meio que administração, porque é saber administrar um evento, com quem conversar, com quem resolver, marcar a data, preparar bem antes, controlar o financeiro, porque são muitos gastos, saber cortar, onde não poder cortar. Geralmente, esses são os maiores desafios que a gente tem que batalhar para conseguir fazer dar certo. E por fim, para finalizar, vale a pena falar quais são as algumas metas que a gente tem para o ano e eventos que ainda estão por vir. Um dos principais metas que a gente quer ter é até mais ou menos o fim da nossa gestão, que é em outubro, novembro, já ter estruturado o que vai ser o Centro Acadêmico Santos Dumont no Ita Ceará. Porque lá também vai precisar que exista alunos no departamento acadêmico, no DO, vai precisar também de pessoas que representem os alunos, representantes de turma. Então, tem que ser tudo estruturado hoje para que ano que vem tudo já comece a rodar sem nenhum problema. Além de que a gente tem duas grandes reformas programadas para esse ano, que a gente quer que saia antes do nosso fim do nosso mandato, que é a reforma da Copa, que é um lugar onde os alunos, depois de estudar, dão uma pausa, vão tomar um café. A gente quer fazer uma expansão de uma área aberta, onde eles possam sentar, socializar, porque é muito importante que tenha também esses momentos de desopilar entre a carga horária pesada aqui do ITA.
Além de, claro, a expansão do feijão, que vai criar uma área do lado coberta, mas está tendo algumas dificuldades com planejamento, porque tem que fazer toda a planta baixa, tem que fazer o cálculo estrutural, tem que fazer a parte hidrossanitária, a parte elétrica, tudo isso tem que ser feito antes de conseguir fazer uma reforma realmente meio estruturada. E por fim, o Prêmio Verso eu comentei que vai ter mais no fim do ano, e o Reinvenções, que é um evento que faz 2 anos que não acontece, mas que a gente quer tentar trazer de volta. Que é um evento em que a gente junta professores, alunos, corpo docente discente, para um auditório e a gente faz uma grande discussão sobre temas importantes do ITA, como, por exemplo, faltas, provas, o método de ensino, IA, inteligência artificial, e onde tem um debate para a gente tirar ideias de para onde a gente deveria caminhar para encontrar a melhor solução para o ITA. Eu acho que do que eu tinha para apresentar sobre o centro acadêmico hoje é isso. Eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade aqui que a ITEX nos deu. Muito obrigado. Show de bola, Se tiver Pedro. alguma dúvida. Show de bola, Pedro. Obrigado, tá, pela apresentação. Vamos começar aqui com as perguntas. Maurício Cabral, por favor. Logo em seguida, o Tássio. Cabral, Desculpe, estava no mudo. Oi, Pedro, boa noite. Você está me ouvindo bem? tá bem Boa noite, baixa a tô vendo sua. sim. Tá, Ah, tá bem mas eu te baixo. entender. Vou chegar mais perto aqui, é porque eu estou sem microfone hoje, sem headphone hoje. Pedro, se não me falha a memória, quando você iniciou a apresentação, você falou a respeito de memória do ITA, que o CAGED, de alguma forma, era um guardião da memória do ITA, né? E eu tenho observado ao longo dos últimos anos que várias propostas de projeto, de alguma forma, tratam também sobre questões da memória do ITA, memória do corpo docente, do corpo discente. É, eu queria entender como é que você percebe essa sinergia que deveria haver, ou parte da sinergia que há. Como é que fica isso em relação a essas iniciativas? Porque, deixa eu tentar ser um pouco mais específico. Quando a gente fala em memória, a gente está falando do pessoal de biblioteconomia e, em alguns casos, o pessoal de arquivologia, tá? Eu sei que o ITA tem uma biblioteca, tem um pessoal de biblioteconomia, não sei se tem alguém de arquivologia, mas quando você diz que o CAGE ele é o, digamos assim, responsável, não sei se seria o único, né, pela memória do ITA, e eu vejo essas outras iniciativas de projetos que não são necessariamente do CAGE, eu fico me perguntando como é que fica esse meio campo aí. Não sei se eu fui É, claro na pergunta. eu vou tentar responder aí, você me disse, eu respondi exatamente o que você queria ouvir. Tá, É que, claro, a gente tem esse papel de tentar manter a história, mas nós não somos o dono da história do ITA. Então, claro, sim, a gente tem muito documento, tanto que atualmente tem uma comissão histórica dentro do CAGE que está relendo várias revistas antigas produzidas pelo professor acadêmico. Tem tem revista de documento, né, de 50, 53, 60. O pessoal está juntando décadas, está lendo, tá fazendo meio que separando por décadas e pegando o que é mais importante. Tanto que o evento que a gente queria fazer o aniversário do CASG esse ano é com um mural, como se fosse com um mural com a história do ITA, mostrando vários documentos importantes contando a história do que aconteceu. Porque tem muita coisa que acontece hoje que a gente não faz ideia que aconteceu em outra época também, e teve outra, encontraram saídas e coisas aconteceram. Mas quanto às outras iniciativas, não é como se fosse um problema, não sei se é bem essa pergunta. A gente acha muito bom quando as outras iniciativas também trazem de volta a história do ITA, porque a nossa intenção é que o aluno aqui dentro nunca esqueça isso, porque o nosso medo é que a gente esqueça o passado e deixe de brigar pelo que o ITA nasceu para ser, que é uma instituição de excelência. Então, sempre quando as pessoas trazem isso à tona, a gente não vê como algo ruim, é algo bom. sim, concordo, concordo. Não sei Obrigado. se eu respondi a pergunta. Não, não, respondeu. Já entendi. Ah, Obrigado. nada. Show de bola. Tássio, por favor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Tássio Carvalho, turma 90. Você respondeu 2/3 da pergunta que eu ia te fazer, que era sobre o ITA Fortaleza. E
Então, o que ficou faltando para mim é você ver, já está claro se vai ter algumas diferenças entre a atuação do Cássio e Fortaleza, comparado com São José, por exemplo. Esse aspecto aí que vocês gerenciam o H8, como é que vai ser isso em Fortaleza? E vai ter alguma outra diferença que você já sabe? E isso a gente estava se questionando também, e pelo que eu notei nesse começo, a gente até discutiu com algumas pessoas que estão lá já, né? Porque a gente teve algum contato com algumas pessoas que estão participando mesmo da construção do H8 lá no Ceará, e a gente perguntou como seria esse controle, porque aqui atualmente não é como o Caio pudesse fazer o que ele quisesse, mas a gente toma conta da parte da infraestrutura, toma conta da parte da faxina, zeladoria e tudo mais, mas sempre passando pela administração para garantir tudo certo. Aqui dentro também tem um ramo da ADM, né? Então, sempre trabalhando junto. Lá, aparentemente, as coisas, por enquanto, vão estar tudo na mão do ITA, porque as coisas estão mais novas, né? Mas a gente pediu para poder ter controle, pelo menos, de gerenciar apartamento, coisas do tipo, e aí depois a gente vai ter que ver como é que vai ser esse andamento. Porque a nossa preocupação é até que a gente não vai ter tantos departamentos, diretorias lá quanto a gente tem aqui, já que a gente vai ter menos gente lá do que a gente tem aqui. Então, talvez não seja nem necessário ter esse departamento do H8 que a gente tem aqui lá, e se não precisar, talvez por um lado seja bom, porque a gente talvez não fosse ter pessoal suficiente para tomar conta disso, mas isso vai ter que ser visto mais com o passar do tempo. Ainda não é o que eu consigo dizer se a gente vai ter também essa responsabilidade lá que nem a gente tem aqui. Só que o que eu posso dizer é isso, que a gente vai colocar primeiro as diretorias mais importantes, que são necessárias, tipo o que eu falei de acadêmico, DO, representação, e que a gente vai ter pessoas, porque não precisa de muitas para fazer isso. As outras partes talvez só vão poder aparecer depois, quando tiver mais gente lá do Ceará. Ok, muito obrigado. Nada. Show de bola. Obrigado, Tássio. Mais alguma pergunta? Se não tem, eu agradeço aqui então sua participação, Pedro, do CAGE, né? Na sua pessoa. Vou encerrar aqui a gravação. Parabéns mais uma vez pela apresentação.